No capítulo 11, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre a autoridade, como a igreja se organiza, Cristo, depois o homem, depois a mulher. Vemos que o relacionamento entre o homem e a mulher há uma hierarquia funcional, não essencial. Já falamos sobre isso. Homem e mulher são iguais diante de Deus, porém com funções distintas. A função da liderança cabe ao homem. Isso não faz o homem melhor nem pior, mas mais responsável naquilo que Deus assim aprove organizar dessa forma. Nós paramos exatamente no versículo 28 na segunda-feira, e o nosso desafio é esse verbo que o apóstolo Paulo coloca aqui no capítulo 11, versículo 28, examine-se. Os irmãos em Coríntios não estavam exercitando a ceia do Senhor de forma correta. E como assim não estavam exercitando a ceia do Senhor de forma correta? Como eu disse a vocês, todo versículo que você lê na Bíblia, ele está inserido em um contexto. Nenhum versículo foi escrito de forma solta, nem livro de provérbios. É triste, mas as pessoas costumam ler provérbios, né, como se estivesse abrindo um livro de sorte. Não, nem o livro de provérbios. Cada capítulo de provérbios tem um contexto, e o livro de provérbios tem um contexto de nos ensinar como devemos agir no justo relacionamento com Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas não interpreta a Bíblia da forma correta, eu creio que propositalmente, né? Uma vez que, como eu disse a vocês, basta que a gente entenda o contexto. No capítulo 10, que antecede o capítulo 11, o apóstolo Paulo já havia dito no versículo 21 do capítulo 10: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, mostrando para nós que devemos tomar muito cuidado, pois há uma linha muito tênue entre aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus e aquilo que vamos fazer e vamos suscitar a ira de Deus. Então, muitas vezes a mesma atitude pode ser vista por pessoas como algo bom e Deus reprovar aquela atitude. E é justamente o que está acontecendo aqui em Coríntios. Coríntios havia se tornado uma igreja extremamente permissiva, uma igreja que nós diríamos hoje receptiva. Então, as pessoas eram muito bem recebidas em Coríntios, e tudo era permitido em Coríntios, tudo era muito bonito em Coríntios, né? Não, você é o seu jeito, é o seu jeito. O importante é que nós tenhamos Cristo no coração, muito parecido com os dias atuais. E o apóstolo Paulo vai mostrar, e isso começa já desde o capítulo 8, e no culto do Senhor precisa ter ordem e decência. Então, se você quiser bagunçar, você pode fazer isso no mundo. Na igreja não. A igreja tem as suas regras. Aqueles que escolhem conviver no nosso meio precisam respeitá-las. Ninguém aqui está obrigado. Agora é preciso respeitar as regras que são impostas pelo próprio Deus. E não é por causa dessas paredes, nem por causa da placa lá na frente, nem por causa da cruz atrás de mim. É pela presença de Cristo quando o seu povo se reúne. É isso que significa o corpo de Cristo. Nós. Cristo é o cabeça. Perceba que essa é a linguagem que Paulo está usando quando ele diz Cristo é o cabeça e o homem é o cabeça da mulher. Ele está explicando justamente como é que as coisas são. Inclusive ele vai usar essa analogia do corpo em toda a carta. Mais adiante ele vai dizer que nós somos partes do corpo. E nem todo mundo é a mesma parte. Um é o olho, o outro é a boca, mas todos estão inseridos no corpo, num só corpo. Portanto, devemos fazer todas as coisas em comunhão. Somos um só corpo. Não somos vários corpos. Somos um só corpo. Cristo é um cabeça. Cristo não é várias cabeças em vários corpos. Não. E Paulo quer mostrar justamente a necessidade de unidade na igreja. Afinal de contas, foi assim que começamos o estudo da carta. O problema da divisão. E aqui então o apóstolo Paulo diz: examine-se. Examine-se, porque se você está desonrando o corpo de Cristo, você está desonrando a Cristo. Não temos como separar o cabeça e o corpo.
Repare que o apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso no início da carta. Todos aqueles que tentarem destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá. Se o momento mais sublime da nossa reunião é a ceia, o momento onde nós podemos ofender mais a Deus também é na ceia. Se não fizermos isso, corretamente. É isso que o apóstolo Paulo fala para eles. O apóstolo Paulo fala que nem ele, Paulo, mesmo sendo professor, ensinando coisas que o apóstolo Pedro diziam ser difíceis de entender, nunca se atreveu a mudar uma vírgula do que Cristo instituiu, a ceia do Senhor. E ele começou dizendo no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, porque eu também vos entreguei. Então aqui, no versículo 28, ele diz, examine-se. Examine-se. E a gente vai ver que, como nós estudamos na segunda-feira, se eu não me engano, a carta aos Hebreus, as pessoas têm uma ideia muito equivocada de Deus. Parece que Deus não liga para as coisas de errado que fazemos. Não, é porque Deus não é como a gente. Deus ele tem um atributo, ele é paciente, ele é longânimo. E muitas vezes confundimos a longanimidade e a paciência de Deus com impunidade. E não é isso. Na verdade, o que Deus está fazendo é permitindo que o sujo surgisse mais ainda e que o limpo limpe-se mais ainda. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Perceba, por que esse exame tem que ser individual? Porque você sabe quem é você. Por mais enganado que você queira estar consigo mesmo, você sabe o que você fez no dia de hoje. Amém? Alguém sofre de amnésia aqui? Se alguém tiver com amnésia, vamos encaminhar você a um médico, departamento médico. Então você sabe o que você fez desde a hora que você acordou. Então você está apto para me dizer. Claro que você não vai me dizer de forma verbal, mas você está apto a responder se você glorificou a Deus ou não no dia de hoje. Porque você não é crente somente quando você entra naquela porta para cá. Não. Você tem que ser crente o tempo todo. Inclusive, o motivo de estar aqui é o fato de você ser cristão e saber o quanto é difícil ser crente fora daqui. Eu acho interessante quando uma pessoa chega e diz, é fácil ser crente na igreja. Você acha? Eu não acho não. Eu não acho ser fácil ser crente aqui. Eu não acho ser fácil crente em lugar nenhum. A Bíblia diz que todos somos atribulados. É porque as pessoas gostam de falar, e principalmente quem gosta muito de falar, quem não sabe nada. As pessoas mais sábias, elas tendem a ouvir mais e falar menos. Normalmente quem fala muito é porque não sabe o que está falando. Não entende a responsabilidade do que sai da sua boca. Se entendesse, falaria um pouco menos, ou falaria com mais responsabilidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você fez isso hoje? Quantas vezes? Quantas vezes você se examinou? Quantas vezes você... Hoje, eu não estou falando ontem não, irmãos. Estou falando hoje. Cada hora do seu dia de hoje, onde nós já estamos 19 horas e 50 minutos, 5 minutos vamos estar daqui a pouco às 20 horas, então 20 horas nesse dia, cada hora você teve 60 minutos, você já fez as contas? 60 vezes 20? Se não me engano vai dar 1.200 minutos, você teve 1.200 minutos no dia de hoje. Como foram eles? Talvez você tenha ficado desses 1.200 minutos, né? Uns 4.800 minutos dormindo, se você dormiu até 6, ou não. Mas e aí? O que você fez com esses minutos sobressalentes? Você vai me dizer que você louvou a Deus cada minuto? Cada palavra que saiu da sua boca hoje, você falaria diante de Deus? Cada palavra que você deixou de falar, você ficaria calado se estivesse diante de Deus? Não é diante de Deus que nós estamos o tempo todo. Percebe como é fácil falar assim, né? O mundo espiritual é real. Como é fácil? É só falar. Mas e viver como se ele fosse? Entender que ao redor estão demônios. Não é o que está escrito?
sede sóbrio e vigiai, porque nosso inimigo vive ao redor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quantas vezes nós pecamos porque não estamos nos examinando? Quem tem um automóvel e vai fazer uma viagem sabe que precisa fazer um check-up para não ter dor de cabeça na viagem. Você tem um checklist. Vamos ver como está o freio? E o óleo? E o óleo de freio? Como é que está a água? A água que resfria o carro. Os pneus estão bem? Tem step. Como é que está a luz? A luz de freio. Farol alto, farol baixo. Como é que está? Examine-se. Então a gente nem sabe como se examinar. Não sei se você está entendendo como é sério o nosso problema aqui hoje. A gente pega um texto como esse, tão importante, e diz: examine-se. Aí a pessoa, ok. E aí, como é que você se examinou? Parece uma criança que está fazendo a prova, e aí vai fazer uma prova e o professor diz assim: escreva um texto sobre o que você pensa de papai e mamãe. A criança vai lá: meu papai é legal, minha mamãe também, e assim. E aí, qual a nota você daria para você? Aí a criança diz: eu vou me dar 10, porque senão o professor vai dizer que eu vou, né? E também não vou me dar 8, eu vou me dar 8,5. Mas aí você pergunta: mas qual foi, né, o parâmetro que você usou para dar essa nota para você? Entenda, o que eu quero mostrar para vocês é que, para que um professor, teve aula de crianças aqui, para quem não sabia, era de 6h30, 7h30 começa o curso. Acho que confundiram os horários, né? Então, quando você pega uma prova, você tem o que a gente chamaria de gabarito. Por isso que em algumas regiões do Brasil, eu acho que aqui não, né? Pelo menos não uso. Tem uma expressão gabaritar, seria alguém que tirou 10 na prova. Então, o que é o gabarito? O gabarito é a prova nota 10. Então, se o aluno fizer tudo certo, ele vai tirar essa nota. Então, o professor vai pegar todas as provas e, quando examinar as provas, ele vai ter em mente essa prova nota 10. A prova mais parecida com essa prova é a prova mais próxima a 10. E a mais distante dessa prova é a mais próxima a 0. Então, como é fácil? É isso que Paulo está dizendo aqui. Examine-se. Mas qual é o nosso gabarito? Cristo. Cristo é o nosso gabarito. Eu creio que a maioria de vocês vai achar uma novidade no que eu vou dizer aqui, e por isso eu me surpreendo. Você sabe por que o apóstolo Paulo falou de amor justamente quando escreveu os Coríntios? Alguém pode dizer? Qual era o templo que ficava na cidade de Corinto, mais famoso da Grécia, que ficava lá? De uma deusa chamada, começa com A, Afrodite. Não sei se vocês já viram Corinto, alguém já viu o Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Mesmo, até pela televisão? Ele fica bem no alto de uma montanha, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá, nada demais. Pois é, mas e tem até acho que é um negocinho que leva você lá, né? Um mundinho que leva. Pois é, Corinto era muito parecido a estrutura. A cidade ficava meio que embaixo e tinha uma montanha enorme daquela, e lá em cima ficava o templo de Afrodite. Afrodite é a deusa do amor para os gregos. Por que Paulo fala de amor nessa carta? Porque ele quer mostrar que o amor de Cristo é totalmente diferente do que o mundo chama de amor. Por isso ele sai dizendo detalhe por detalhe o que é o amor para nós. No capítulo 13. Muitos nem se apercebem desse contexto. Parece até que é uma música romântica que Paulo está escrevendo. Não, ali ficava o tempo de Afrodite. As pessoas têm uma visão de amor totalmente contrária ao que a Bíblia ensina. E aí Paulo vai corrigir isso. E os cristãos de hoje nem sabem desse detalhe. Não é que fica envergonhado. Eu ficaria. Por que eu estou falando isso? Que para alguns pode parecer severo. Ô irmão, você precisa se cobrar mais. Porque a gente se cobra em todas as áreas, menos na área da fé. Você tem um trabalho, você tem hora para chegar. E na igreja não tem? Se você tem uma escola, você tem que estudar para a prova. E na igreja não precisa estudar?
Se você tem um trabalho, você tem uma função a desenvolver. E na igreja você não tem nenhuma. Tem algum trabalho que você só senta e ouve? Mas nem aluno. Porque o aluno tem que fazer uma prova para ser aprovado. Mas parece que a igreja é mais fácil que ir para a escola, para muitos hoje. Tem gente que pensa até que a igreja é um lugar de divertimento. Por isso que não tem crescimento espiritual. E eu não estou dando indireta, não, ainda não. E nem dou indireta, eu dou direta, né? Mas o que eu estou mostrando é o contexto da carta. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 3, vai dizer: eu gostaria de falar com vocês como a espirituais, mas eu não posso, coríntios, porque vocês são carnais. Vocês não estão crescendo como deveriam. Então, se você encontra uma criança de 6, 7, 8 anos na alfabetização, normal, tem gente que alfabetiza mais tarde, mas se você encontra um adolescente de 16 anos na alfabetização, repetindo a alfabetização pela 10ª vez, isso não é normal. Não estou dizendo um adolescente que viveu no interior, nunca foi alfabetizado, chega e vai... Não, ele passou 10 anos. E o que foi que ele fez esses 10 anos que nunca conseguiu? Ficou fazendo o que na escola? O que as pessoas fazem na igreja que não aprendem a Bíblia? Que não aprendem a ser cristãos? Pessoas que são levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina diferente. Parece nem parece que a gente tem a Bíblia no português, como temos. Examine-se. Olha como nós devemos nos examinar. Porque, irmãos, se você não se examina, como você sabe onde você está na carreira cristã? Minhas filhas entraram numa determinada escola quando elas foram para, eu chamaria de ginásio. Hoje chamam de outra coisa. E aí elas precisavam fazer uma prova que tinha o nome de prova de nivelamento no inglês. E não era para dizer se elas iam ser aprovadas ou reprovadas, não. É porque no inglês, no 6º ano, que seria a 5ª série do ginásio, na minha época, hoje é 6º ano. No 6º ano, quando você entrava lá, tinha o inglês para os alunos um pouco mais avançados e o inglês para os alunos que não estavam tão avançados. Então tinha essa prova de nivelamento. Porque tinham 2 turmas. Então tinha a turma dos mais avançados e tinha a turma daqueles que iam precisar de um estímulo a mais, porque ainda não estavam acompanhando o ritmo dos demais. Isso no 6º ano. E no 7 não tem nivelamento? Não, porque eu suponho que já estão todos nivelados. E por que eu estou falando desse assunto? Porque para nivelar, precisava fazer o quê? Um exame. A grande questão que eu quero mostrar é que a gente nunca se examina, irmãos. A gente meio que vai levando o nosso cristianismo na barriga sem entender as consequências da reprovação. E eu não estou nem falando da reprovação final no inferno. Entenda que se você é um filho de Deus, Deus te reprova e te corrige. E não pense que é indolor a correção de Deus. Vá ler o Salmo. Veja aqueles que foram corrigidos por Deus. Parece que as pessoas, elas não entendem, ou não querem entender o Deus que se relaciona. E é isso que Paulo está falando aos coríntios. Ele, inclusive, vai dizer aqui mais adiante que tem gente que está doente na igreja por disciplina de Deus. Tem gente que Deus matou na igreja porque estava demais. Está aqui nesse texto. Eu não estou inventando, não estou aumentando nem diminuindo. Eu estou sendo fiel ao texto. Mas é interessante como a gente é capaz de passar por um texto como esse, sem ter uma ruga de preocupação. Mas se preocupa com o preço do feijão, do arroz, da carne. Meu Deus! Que coisa, né? Como a gente não entende o que tem valor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você tivesse que dar uma nota para o seu cristianismo de 0 a 10, qual seria? Não fale para mim. Eu não sei Deus. Visto que você é uma pessoa honesta, eu creio que ninguém aqui tirou mais que 5. E aí, vai ficar nessa? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Um cristianismo medíocre? Porque mediocridade é nota 5. Medíocre significa meio da pedra. Você nem subiu, nem ficou lá embaixo, você está no meio.
Você é médio. Meio da pedra. Qual que é a pedra entre eles? Então eu te pergunto, como é? Vai ficar assim mesmo? É isso que a gente quer da nossa vida? Entra ano, sai ano. Vamos começar daqui a pouco, mas meu Deus, já estamos praticamente no meio do ano. É isso mesmo, já é mês 4 agora. E como vai o seu cristianismo? Igual ao do ano passado. Mas como assim? Pode isso? Isso aqueles que não retrocederam. Então perceba como é algo assim escandaloso mesmo. Quando você mostrando que eu estou explicando só o texto, viu, irmão? Não é nada aqui para ninguém, até porque eu sei que vocês não são assim. Vocês estão lá em cima, ninguém está no meio. Então, quando os coríntios estão recebendo esse alerta de Paulo, é justamente porque eles tinham uma ideia dele, que eles estavam provados, que o cristianismo dele era o máximo, né? Que eles haviam, né, feito a igreja prosperar com essa atitude permissiva. O apóstolo Paulo disse: eu não estou entendendo nada. Vocês estão tratando a mesa do Senhor como se fosse algo ordinário, como se fosse algo comum. Vocês entendem que essa reunião da gente é santa? Entendendo, pastor? Sim, o que significa que ela é santa? Não é só que ela é diferente de todas as demais, é que ela deveria estar para você e para mim em um patamar de importância acima de qualquer outra reunião que tenhamos. A gente sabe que a maioria das pessoas não dá essa importância para essa reunião. E perceba, não é nem que eles estão fazendo como Coríntios, porque em Coríntios eles estavam nivelando as coisas de Deus com as do mundo. E hoje a gente vê o quê? As coisas do mundo acima das coisas de Deus, abertamente. E ninguém fala nada. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão preocupadas com igrejas cheias. Não é a nossa preocupação aqui, graças a Deus. E a expectativa é que vocês estejam cheios do Espírito Santo de Deus. Isso nunca vai acontecer sem arrependimento. O arrependimento nunca vai chegar até o coração de vocês se vocês não ouvirem a verdade. A verdade dói, irmãos. A verdade não é um tapinha nas costas, não. A verdade é uma espada cortando lá dentro, mostrando, expondo o câncer que trazemos dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame é seu. E a linguagem de Paulo aqui é muito próxima daquela que o Senhor Jesus traz no Sermão do Monte. Você vai tirar sim o cisco do olho do seu irmão, mas que tal você tirar primeiro a trave do seu? Interessante como as pessoas são capazes de enxergar as menores imperfeições dos outros e não são capazes de enxergar, né, as maiores imperfeições nelas mesmas. Então, como eu disse, né, recentemente, eu tenho essa atitude, é uma atitude bíblica, de que qualquer pessoa que não faz parte do nosso convívio, que não tem evidenciado o cristianismo no nosso dia a dia, de chegar para mim, para criticar qualquer um desses que convive com a gente, eu nem dou ouvido. Mas eu nem ouço mesmo. Talvez até ouço por educação, mas nem dou atenção. Por quê? Porque quem é essa pessoa para dizer uma vírgula para aqueles que estão aqui, suando, sangrando? São imperfeitos? São. Estão sendo aperfeiçoados. Porque é muito fácil essa atitude de gente que não tem compromisso nenhum com a igreja, que não dá um centavo, que só faz sugar e criticar, e ainda critica mais ainda os outros. Fulano não presta por quê? Porque vem para os cultos todo dia? Isso agora virou algo que é depreciativo? Frequentar os cultos? Fulano vem para a igreja só por interesse. É mesmo? É tão bom a gente chegar na igreja e estar toda limpinha, não é não? Ou você queria que sua cadeira estivesse imunda, que você sentasse, quando você se levantasse, sua calça estivesse toda suja? A gente acha bom. E se usar o banheiro, acha ruim usar? Por que não ajuda? Se tudo é de todos. O que eu estou falando, irmãos, é o que está no texto. É isso que Paulo está criticando. A falta de unidade. Isso é mais visível
aonde tem mais luz, que é a ceia. Então, aonde tiver mais luz, nós vamos ter a capacidade de enxergar as menores imperfeições que de repente na sombra não podem ser vistas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não vou me dar lugar, poderia ainda mais, e assim coma. E olha como Paulo diz, e assim coma. É interessante como alguém diz, eu examinei e não vou ceiar. Mas como assim? A atitude de uma pessoa que faz isso é igualzinha a atitude do jovem rico. Como foi o jovem rico? E aí, mestre, eu quero ir para o céu. Tudo bem. Você obedece a lei? Claro, obedeço tudo, desde a minha juventude. Tá bom, vamos lá. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Depois vem, ele foi. É a mesma coisa de alguém que tem um momento da ceia do Senhor e não ceia. Igualzinho. O apóstolo Paulo está dizendo, arrependa-se e coma. Uma pessoa não come. Por que uma pessoa não comeria? A minha consciência me acusa. Sim, não tem um arrependimento para isso. É fé em Cristo Jesus. Percebe como as pessoas olha, é uma coisa assustadora, porque hoje em dia até o arrependimento virou algo assim meio que opcional. Arrependa-se quem quiser. Quem não quiser pode entrar, sair, do jeito que pode ficar até pior. Aleluia! Mas como assim? Você acha que esse arrependimento você vai para onde? Claro que vai para o céu. Mas se o Senhor Jesus disse com todas as letras, sem arrependimento não há remissão de pecados. Se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Está escrito. Jesus falou. É isso que Paulo está criticando aqui. Ele está dizendo, olha, você não tem que olhar para a mesa do Senhor e se afastar. Não, a mesa do Senhor é uma oportunidade que o Senhor está te dando de se arrepender, como Judas teve, não aproveitou. Como vocês não se lembram que Judas saiu? Quem me trai? Aquele que põe a mão no copo comigo. Olha a proximidade de Judas de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Aproveite a oportunidade que você tem. Como está escrito em Isaías 55, irmãos. Buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em Lucas, o Senhor Jesus está pregando, tem um homem que estava prestando atenção. E ele estava prestando tanta atenção que ele fez os cálculos e disse, se o que o Senhor está falando é sério, então são poucos os que se salvam. E ele foi lá e perguntou para Jesus, e é isso, são poucos os que se salvam? Jesus disse, esforçai-vos, e o verbo esforçai é interessante, porque no grego é agonizai. É o verbo agonia. É um esforço que você quase desfalece. Ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta. Entrar! Imagine caminhar. Entrar pela porta estreita, porque chegará dias em que as pessoas irão querer entrar e não poderão. Irmãos, quando começou o dilúvio na época de Noé, você acha que ninguém quis entrar na arca? À medida que a água foi enchendo, você acha que ninguém quis entrar na arca? Por que não entrou? Porque quem fechou a porta foi Deus, não foi Noé. E a porta que Deus fecha? Parece que a gente só lembra a primeira parte, né? De Apocalipse. A porta que Deus abre, aleluia! Ninguém fecha. Sim, e é que ele fecha? Ninguém lembra disso? E ele também fecha? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir. Eu gostaria muito que vocês fizessem um estudo textual da Bíblia. Isso que eu estou fazendo aqui com você, quando estiver estudando a Bíblia em casa, é assim, sem pressa, sabe? Usufruindo. Vocês já comeram doce? Quem gosta de chocolate? Sorvete?
né? Então você vai saboreando cada palavra, irmão. Parece que tem gente que começa já querendo terminar. Discernir. O que significa discernir? Saber diferenciar entre duas coisas. Então, imagine que uma pessoa aqui é cozinheiro. O cozinheiro sabe diferenciar uma comida que foi bem preparada de uma que não foi. Eu não sei. Não tenho discernimento para isso. Como qualquer coisa, para mim, me satisfaz. Meu paladar não tem exigência. Tem irmãos que pintam. Se uma pessoa me mostrar uma parede pintada, bem pintada e uma mal pintada, eu não sei a diferença. Por quê? Porque eu não entendo nada de pintura. No máximo que eu posso ver é uma sujeira no chão, assim, ó, sujou o chão. Mas a pintura em si, não posso, não sei. Não entendo dessa arte. Discernir é quando você entende e você então pode diferenciar o certo do errado. Mas se você nunca entender do assunto, você nunca vai estar apto para fazer essa diferenciação. É por isso que para a maioria das pessoas a igreja é tudo igual. Como assim? Se desde aquela época Paulo já dizia que tinha um verdadeiro evangelho e falso. Conselho para essas pessoas lerem, por exemplo, a carta aos Gálatas. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, a ideia é sem diferenciar o corpo de Cristo do mundo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se esfriar, não nos cansarmos de fazer o bem. Vamos lá, rapidinho, Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. No capítulo 9, capítulo 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se a gente desfalecer, a gente colhe? Não. Por isso, por esse motivo, porque a gente não deve se cansar de fazer o bem, enquanto tivermos a oportunidade, enquanto a porta estiver aberta para você, façamos o bem a todos. Todos. Quem são todos? Todos. Quem é cristão, quem não é cristão, tá? Se precisar de ajuda aí, eu vou ajudar. Da forma correta. Mas principalmente, versículo 10, aos da família sinagoga. Principalmente, a ideia principalmente é prioritariamente. Vocês já foram em hospital? Quem já foi? Quando a gente chega no pronto-socorro, numa unidade de pronto atendimento, existe o que se chama de triagem. Normalmente quem faz é uma enfermeira ou um auxiliar de enfermagem. Ela vai medir a sua pressão, ela vai pegar a sua temperatura, ela vai perguntar coisas se você tem alergia a algum medicamento. E nessa conversa inicial, ela vai perceber se o seu caso é um caso de urgência ou não. Se for um caso de urgência, você recebe uma pulseirinha, sei lá, né, se pulseirinha ou não, em alguns lugares tem ou não, e diz: vermelho, você tem prioridade aos demais. A pessoa chegou antes de você, 1 hora antes, mas o caso dele é prioridade, você passa a ver todo mundo. Isso é prioridade, passar na frente. Isso é prioridade. É interessante porque ele diz prioritariamente, mas as pessoas não dão importância assim ao corpo de Cristo. Você dá? É interessante que às vezes eu ouço coisas assim: pastor, o pessoal lá na minha casa diz que eu só faço as coisas pela igreja. Não, está errado. Você não tem que fazer só pela igreja, mas claro que a igreja tem que ter prioridade na sua vida. Tem gente que espera que eu diga o contrário, mas como eu posso dizer o contrário? Eu não posso dizer o contrário, senão eu vou ter que negar o que eu creio, que é a palavra de Deus.
Então o que eu estou falando não é mais nem politicamente correto entre os evangélicos. Ó, mas como se os evangélicos dizem acreditar no Evangelho? Se você acredita no Evangelho, então a família de Cristo deveria ser prioridade para você. Pastor, mas não é assim que me ensinam nas igrejas? Eu sei. Por isso elas estão cheias. Elas precisam dizer esse tipo de coisa. Porque senão o mundo não aceita muito bem. Mas na Bíblia nós aprendemos como as coisas de fato são. E é interessante porque tem passagens que a maioria das pessoas sabem decoradas, só não sabem aplicar na sua vida. Como por exemplo, eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe a passagem que a família de Jesus bateu na porta de um lugar que ele estava pregando, estava muito cheio, e disseram para ele, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E mandou chamá-lo. E ele respondeu como? Estou indo? Não, respondam para eles que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem. Você imagina que Jesus falou isso? E os evangélicos têm dificuldade de viver isso. Chega familiar de alguém na porta, já vou. Mas por que eu vai? Não, não entraram, então espera. Não, pode ser assim não. Como é que eu quero trazer a pessoa para a igreja? E você quer trazer a pessoa para a igreja? Eu pensei que você queria levar a pessoa até Cristo. Como assim? Não é a mesma coisa? Não. É totalmente diferente. Se Cristo não é importante para você, os outros vão perceber. E se você quer que Cristo seja importante para alguém, as pessoas vão dizer, mas como assim você quer que Cristo seja importante para mim se ele não é para você? É isso que ele está ensinando aqui, irmãos. Vocês comem e bebem sem entender a importância do que está acontecendo no meio de vocês. Vocês estão tratando essa mesa santa como se ela fosse comum. Vocês estão tratando esse assentamento solene como eles fossem uma reunião ordinária. Se bem que hoje a igreja parece que é menos importante, né? Teve uma reunião de condomínio. O pessoal aqui do bairro vai decidir quem apoiar politicamente. Eu não posso faltar essa reunião. Eu nem sabia que você tinha vínculo político. Não tenho não, mas está todo mundo se ligando ao mesmo partido para se dar bem. Também quero. Eu acho interessante que as coisas que as pessoas dizem para justificar a ausência da igreja, né? Estou me sentindo mal. Olha, irmãos, eu costumo, eu creio que nesse período de 15 anos eu já devo ter pegado por baixo, sei lá, 200 vezes por ano, vezes 10 anos, sei lá, 2.000 vezes, mais do que isso. Eu creio que em 1999 vezes eu estava me sentindo mal. E aí? Se eu for me esperar, ficar me sentindo bem para fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu nunca vou fazer. Se sentir bem é tão relativo. Porque não tem só o problema físico, tem o problema mental, psicológico, como o Luciano. Você não tem problema físico nenhum, mas o seu psicológico não está bem, emocionalmente você não está bem. Eu não sei você, mas não tem um dia sequer que emocionalmente eu esteja bem. Pastor, nem parece para você ver. Quando Paulo diz aprender a viver contente em toda e qualquer situação, eu tenho levado a sério. Você não? Mas isso não significa que eu não sinto as coisas. É isso que ele disse aqui, inclusive, né? Não me deixarei dominar. Pois quem come e bebe sem dar a importância devida para o corpo, poderia ser lido assim também. Come e bebe juízo para si. Essa palavra juízo significa o quê? Condenação. Juízo aqui não está dizendo julgamento. Juízo está dizendo já uma sentença sobre a pessoa. A pessoa está exercendo algo que a pessoa está fazendo algo que deveria, né, trazer luz à união dela com Cristo, quando na verdade a luz evidencia que não tem essa união. Mas como assim, pastor, não tem essa união se as pessoas estão na igreja
Pois é, irmãos, o apóstolo João falou a mesma coisa que o Paulo está dizendo aqui, e disse: você está dizendo que ama um Deus que você não vê, e você não ama o seu irmão que você vê, então você é um mentiroso. O senhor está dizendo, não, ele está dizendo o apóstolo João. Como você diz que ama a Deus, você nem vê a Deus, e o seu irmão que você vê, você não ama? Que amor falso é esse? Agora, o problema de Coríntios, mesmo em todas as igrejas, falta de amor. O amor é o coração do Evangelho. Deus amou e deu seu Filho. Nós amamos e por isso entregamos a nossa própria vida. Deveria ser assim, por amor. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vocês, coríntios. Olhem quantas pessoas enfermas tem na igreja, é o que Paulo está dizendo. Você sabe que muitas das doenças são doenças que o próprio Deus enviou para a nossa correção? Pensei que só quem botava a doença era o cão, né? Não. Quem botou a lepra de Miriam foi o diabo? Não, foi o Senhor. Quem fez com que aquele jovem que Cristo curou nascesse sério? Deus. Foi o pecado da mãe? Não. Foi para que a glória de Deus fosse vista na vida dele. Muitos fracos e doentes entre vós. Por isso, cuidado, irmãos. Deus faz assim. Toda doença é isso? Não, nem toda doença é isso. Mas algumas são onde a gente deveria se examinar. É como, irmãos, quando vocês vão no médico, às vezes você pensa que é uma coisa e é outra. Eu tenho uma irmã, por acaso também é nossa irmã do Cristo. Ela, quando era mais jovem, ela estava com dores nessa região das costas e ela ficou achando que era dor na coluna. E ela tomou um anti-inflamatório. A dor ia e vinha. Até que ficou mais grave, ela começou a ter febre. E quando levamos ela à unidade de pronto-socorro, ela já ficou internada na UTI. Ela estava em septicemia. Aquela dor não era dor de coluna, era uma infecção urinária. E como não foi tratada, a bactéria se espalhou pelo corpo e deu septicemia. A pessoa ficou internada, ela ficou em estado grave. Então, quando a gente não trata corretamente uma enfermidade, a tendência é o quê? Era se alastrar, mas antes de uma aparente melhora. É por isso que muitos médicos dizem: cuidado se não tomar determinado medicamento, porque pode maquiar a enfermidade. Você tem a falsa percepção de que você está bem quando não está. É só aquele medicamento, por quê? Porque você está tratando o efeito, não a causa. Então, quando você tem uma inflamação de origem bacteriana, eu não sou médico está ali, qualquer coisa perguntem aí. Quando você tem uma inflamação de origem bacteriana, você tem que matar a bactéria. Mas se você tomar um anti-inflamatório, baixa a febre? Baixa, melhora. Você tem uma sensação de terrível, mas em passando o efeito do anti-inflamatório, deve alguns 6 a 8 horas, outros menos, volta pior. E a bactéria se alastrando lá dentro. Ela não deixa de se propagar lá dentro. Você só para de ter os efeitos. E ela continua no seu organismo crescendo o foco bacteriano. É assim também, quando a gente não trata devidamente os problemas da igreja. Lembra do que o Senhor acusou os profetas na época de Jeremias? Tratam superficialmente, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tratam superficialmente da ferida do meu povo. Vocês não estão tratando a raiz do problema. Vocês estão tratando superficialmente a ferida do meu povo. Por isso eles nunca são curados. Como é que uma pessoa diz que uma igreja fria precisa de avivamento? Não precisa de avivamento, tem que ter arrependimento. Não pode existir avivamento onde não tem arrependimento. Mas hoje em dia parece que o papel de muitos é só animar as pessoas, mas animar para quê mesmo? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem tempo para tudo. Tem o tempo de se alegrar? Deveria.
Mas para eu me alegrar, eu vou ter que ter uma motivação para isso. Tem que ser santo. Tem que ser com os motivos corretos. E se eu não tenho eles, não tenho que me alegrar ainda. Muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Você entendeu aqui? A igreja de Coríntios era uma igreja grande do ponto de vista numérico. Tinha gente que já tinha morrido na igreja. Dormir quer dizer morrer. Paulo está dizendo, sabe esses irmãos que morreram ultimamente? Muitos deles morreram com uma disciplina de Deus. Não estavam dando a importância ao corpo de Cristo que deveriam dar. Como é que a pessoa vai dizer que o Deus do Novo Testamento é mais tranquilo do que o Deus do Antigo Testamento? Não pode estar lendo a Bíblia, não é possível. Essa linguagem aqui está falando da igreja. Paulo está dizendo, tem gente que morreu aí, e morreu por causa da disciplina de Deus, que não estavam discernindo o corpo do mundo. A comparação é a mesma que eu já mostrei para vocês no capítulo 10, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Você não sabe diferenciar isso? O cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não sabe a diferença de muito não. Olha como é importante você fazer esse estudo que eu estou fazendo sistemático. Não adianta só ler isso aqui. Você tem que saber o que trouxe Paulo até aqui. Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, olha, está no plural, nos julgássemos. Eu preciso voltar um pouco com vocês na carta, porque Paulo já havia orientado nesse sentido. No capítulo 6, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: aventura-se alguns de vocês, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. O irmão tem contenda com o irmão, nem deveria. Em vez de procurar resolver na igreja, vai no juízo. Nem é crente. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Versículo 1 ainda. Versículo 2. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis, versículo 3, que havemos de julgar os próprios anjos? 1 Coríntios 6, 3. Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, versículo 4, vós, quando tendes que julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Deveria existir. Porque as coisas santas dos santos têm que ser resolvidas entre eles. Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Filipenses, ele diz: olha, eu rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordantemente no Senhor, e pede para os outros irmãos ajudar nesse processo. As duas são crentes. Eu acho que um gostava de feijão, a outra de macarronada. Não ia ter comida no domingo, tinha problema. Versículo 31 de 1 Coríntios 11, já voltando aqui para o nosso texto. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, e esse é o padrão, irmão, nós devemos julgar a nós mesmos, inclusive uns aos outros, e para o nosso bem. Por favor, se eu estou fazendo alguma coisa errada, me diga. Por quê? Porque se você não disser, como é que eu vou saber? Normalmente o Senhor nos ensina por meio da pregação. Por isso, aqueles que pregam devem se entregar desimpedidamente a isso. É um ofício extremamente exigente. Os apóstolos chegam a dizer, né? Nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Por isso não podemos servir as mesas. Não que servir as mesas seja algo de segunda importância, mas não é o nosso papel, é o que dizem os apóstolos em Atos. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não seríamos julgados por quem aqui? Pelo Senhor.
Então, se eu estou fazendo as coisas como o Senhor mandou, Ele vai precisar me corrigir? Imagine, irmãos, que você fez uma prova de múltipla escolha, A, B, C, D, E. E você acertou todas as questões. Mas uma das questões, o professor corrigiu errado. Você botou letra B e realmente foi letra B, mas o professor esqueceu de dar nota para você. Aí ele te deu 9. Então, na verdade, você tinha que ter tirado 10. Você leva a sua prova até o professor e mostra ao professor que é a proporção correta. Não é verdade. Então, nota 10. O que o apóstolo Paulo está dizendo, e Paulo já tinha falado isso na carta aos Romanos, se a gente andar corretamente, o que a gente vai ter medo de Deus? Então, essa é a ideia. A gente tem que se julgar para que a gente não seja julgado. É como, por exemplo, irmãos, eu não sei se os irmãos já fizeram, né? Já foram levar o carro na vistoria do decreto. Eu já tive essa oportunidade. E assim, uma pessoa que deixa para consertar o carro depois da vistoria é uma pessoa que não tem noção de tempo, né? Porque se eu sei quais são os itens que vão ser vistos lá, não era mais fácil eu ir para uma oficina antes. Eu podia ir 30 minutos antes, é poucos itens que eles olham. Uma luz, por exemplo, de freio se troca em 5 minutos, irmãos. Uma luz de um farol se troca em 5 minutos, às vezes não custa nem 10 reais. Aí a pessoa muitas vezes vai ter que marcar uma outra vez para poder fazer a vistoria, porque não passou 20 minutos vendo os itens que seriam examinados lá. Seria mais fácil você ter visto antes. O exemplo que eu estou dando vai te dar uma pequena dor de cabeça, você vai ter que voltar de novo. Mas aqui no caso, não, a dor de cabeça é maior. Não seria tão mais tranquilo se a gente se examinasse antes? Eu acho interessante, irmãos, como pastor há 15 anos, pregando a verdade, sofrendo as consequências disso. Foi muito comum nesses 15 anos ouvir das pessoas, pastor, que palavra dura, estou precisando melhorar muito. Mas aí você via passar ano, sair ano, a pessoa andava do mesmo jeito. Quer dizer que não só era da boca para fora? Não entendeu que é sério? Pastor, mas Deus não me matou ainda, será? Será que a porta não se fechou e você nem percebeu? O que você acha que Jesus disse em Mateus, no Sermão do Monte, que naqueles dias muitos me chamarão Senhor, Senhor? Não vão entrar. Ele diz poucos? Não, ele diz muitos. E olha que era gente que estava fazendo milagre. Alguém aqui faz milagre? O pessoal de lá fazia. Expulsava demônios. Alguém expulsou demônios essa semana? O pessoal de lá expulsou. Profetizou? O pessoal profetizava. Mas nada disso adiantou. E o que o Senhor buscava era uma vida em comunhão com Cristo. Uma vida santa, como é santo. Capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. O santo santifique-se cada vez mais. Então, aqui no capítulo 11 de 1 de Coríntios, eu já vou concluir o sermão hoje. Eis porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, se nos julgássemos, irmão, se examine. Se examine. Se você for honesto consigo mesmo, como deve ser, se por acaso você tirou uma nota baixa, melhore isso. Por quê, irmão? Porque não nos falta nada. Nós temos todas as coisas para sermos o mais santo que pudermos ser. Se tiver alguma coisa que falta, é vontade de ser santo. Nós mesmos não seríamos julgados. O apóstolo Paulo, no versículo 32, diz: mas quando julgados, e a ideia é que todos seremos julgados. Paulo vai dizer, vai ter o tribunal de Cristo até para os crentes. Como é isso? O
Senhor diz que vai dar o galardão de cada um segundo suas obras. Ah, pensei que era todo mundo igual, velho. Pessoa errada. Mas Saulo não é? Mas a Bíblia está dizendo isso aqui. Quem sou eu para encontrar ela? Você vai encontrar ela? Se a Bíblia está dizendo que cada um vai receber segundo o seu galardão, eu vou dizer o contrário. Mas quando julgados, somos disciplinados. Disciplinados. Eu não sou dessa época não, mas meu pai me contava que na época dele tinha uma coisa chamada palmatória na escola. E a palmatória era para ensinar as crianças a contar. Por isso que as crianças de hoje não sabem, meu Deus. Meu pai, minha vida é tão difícil, olha assim. Né? Pergunta para o pastor avô como era a infância dele. Nem para mim pergunta. Tinha uma palmatória, professor de meu pai. E era autorizada. Então, quanto é 2 mais 2? E a mãozinha aqui, ó. E se errasse? Apanhava. Por que os antigos é tudo bom de conta? E os novinhos precisa fazer conta para pegar o celular? Irmão, tem escola que na prova de matemática a calculadora é autorizada. Eu falo, como é, rapaz? Autorizaram a calculadora lá? Pois é, acabou. Autorizaram, rapaz. Agora as coisas mudaram. Uma foto da palmatória. Disciplina. O que falta para as crianças de hoje? Não as que estão aqui na igreja, todas são bem disciplinadas. Mas o que falta hoje? Disciplina. Disciplina é correção. Você fez algo errado, você tem que entender as consequências de algo errado. Isso não se aprende de forma indolor. Disciplina não é tirar videogame. Não. Disciplina é doer. Falando no Senhor, viu? Ô, Davi, você vai ser disciplinado. Tudo bem, Senhor, vou ser disciplinado. Pois é, a disciplina é o seguinte: seu filho com bate-serra vai morrer. Você entende isso? A morte de um filho? Tudo bem, Senhor, eu entendo. Não é só isso não, Davi. O que você fez é grave demais. A espada jamais vai se apartar da sua família. Você já estudou a vida da família de Davi? Um filho estuprou a irmã. Você entende isso? Aí o outro irmão ficou tão indignado que matou o irmão. Isso é uma família, viu? De Davi. E ele sabendo que a culpa é dele. Como é o nome disso? Disciplina. Davi não é salvo? E a gente achando que a disciplina de Deus é assim. Um encravou. Mas Deus me disciplinando. O meu ônibus passou direto. Deus me disciplinando. Não, eu fiz isso é livramento. Disciplina é algo que dói. O Salmo diz: e o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Como é o nome disso? Disciplina. Se não entregou à morte, é porque é disciplina. E a gente achando que o Senhor é tipo o Papai Noel. No máximo, ele não dá presente no final do ano, não é assim? Papai Noel não faz nada com ninguém. Ele só vive dizendo ho, ho, ho. Papai Noel, eu fui uma criança ruim, então não receberá presente. Não tem disciplina com o Papai Noel. Parece o Jesus da maioria das pessoas da igreja. Paulo está querendo dizer que não é assim. Morreu gente na igreja por causa da disciplina. Tem gente que está sofrendo dor de enfermidades por causa da disciplina. E o pior, não se arrepende. Você entende isso? Às vezes eu olho para a vida de algumas pessoas e digo, não é possível. Vai precisar mais o quê? É por isso, irmãos, que eu me tornei há alguns anos facinho. Falou, sim, Senhor.
Porque eu vou me... Irmãos, quem é mais forte, Deus ou eu? Então, se eu não fizer o que Deus quer, quem sai prejudicado? Eu ou Deus? Eu. Parece na igreja. E o pessoal não veio mais. Jesus está morrendo de medo. Nunca mais dou uma oferta. Meu Deus, como vai fazer falta para o dono do olho da prata a sua oferta? É risível, né? Por isso que alguns anos atrás o pessoal disse: pastor, se eu continuar pregando assim, a igreja vai falir. A igreja não pode falir, como também não pode ficar rica. A igreja é de Cristo. E Ele a sustenta. A igreja não é uma empresa para falir ou para ficar rica. A igreja é o corpo de Cristo. E ela ficará viva para sempre. E Cristo garante isso. Você tem que ter coragem para falar isso. E mais ainda para viver. Interessante como coragem, biblicamente, é tão diferente do que as pessoas chamam comumente de coragem. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você entende isso? Que por mais dolorosa que seja a disciplina de Deus, ainda é para o seu bem. Ai. Pastor, eu não estou conseguindo digerir, eu dou alguns segundos. Então, você não acha bom quando você é disciplinado, mas também não acha ruim. E eu acho o quê? Aprenda. Porque eu não posso achar bom ser disciplinado. Eu estou sendo disciplinado porque eu fui errado. Então eu posso achar bom ser errado. É bom ser disciplinado por Deus, então eu vou errar bastante, é isso? Claro que não. Mas eu não posso jamais dizer que Deus está sendo injusto em me disciplinar. Pelo contrário. Ele está sendo amável em me disciplinar. Mas eu não estou achando bom a disciplina. Bom é Deus que me disciplina. Olha como é diferente. E fica parecendo que o cristão assim, vou errar bastante para ser disciplinado, bastante, porque é assim que Deus mostra que me ama. Não, não é assim não. Você está tendo uma visão totalmente equivocada do relacionamento. A disciplina é para você não errar mais. Porque se você erra e continua querendo errar, não é disciplina que você está sofrendo. Porque a disciplina tem que ensinar alguma coisa. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Vocês estão sendo disciplinados e nem perceberam isso. É possível isso? Claro que é. Quantas vezes a gente está sendo disciplinado por Deus e a gente acha que é uma maldição do diabo que nos alcançou? Olha, irmãos, olha o que é uma visão espiritual. Como é diferente do que se chama de visão espiritual nos nossos dias. Milhares de anos atrás, o primeiro livro cronologicamente escrito foi o livro de Jó. Cronologicamente, Jó vem antes até de Gênesis. Jó seria contemporâneo de Abraão. Gênesis vai ser escrito já na época de Moisés. Jó, nesse íntimo relacionamento com Deus, ele teve o próprio diabo como instrumento de santificação na sua vida. Pastor, é isso? E é como? Como é que você chamaria as pedras que Jó teve? Se não de santificação. Eu conhecia Deus, agora os meus olhos contemplam o Senhor. Isso não é santificação, não? Claro que é. Mas quem foi que Deus usou? Não foi um demônio, foi o chefe deles. Exatamente. E quando Jó teve a sua dor, ele botou a culpa no diabo? Não foi o diabo. No caso de Jó foi o diabo. Mas Jó sabia que o diabo jamais faria nada se Deus não tivesse ordenado. Não é permitido ordenar. E aí Jó então na sua dor diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome. E tudo isso, no ápice da sua dor, Jó não pecou contra o Senhor. Você entende como isso é lindo? Não, pastor, nunca vi isso. Beleza, isso.
eu não gosto de passar de dólares. Não me admira. Julgados, porém não condenados. Julgados para não sermos condenados com quem? É engraçado porque você conversa com a maioria dos evangélicos, você não sabe diferenciar um evangélico do não evangélico pelos desejos e aspirações que essa pessoa tem no seu futuro. Como assim, pastor? Não entendi. Você pega o pai e mãe evangélica. O que você quer para o seu filho? Um bom emprego, um bom casamento, ter uma boa casa, seja feliz. O que é que você pergunta para o incrédulo? O que você quer para o seu filho? Um bom casamento, uma boa casa, seja feliz. Ou não, os dois estão falando a mesma coisa. É porque, pastor, as duas coisas são boas. Mas se é boa para o incrédulo, não poderia ser boa para o crente. Como assim? Então, o que você quer para o seu filho? Eu quero que ele vá morar no céu. E as outras coisas? Nem penso. Eu só quero que eles vão para o céu. Como eles vão chegar lá? Deus vai me guiando, como eu vou orientado, mas eu só quero isso. Eu estou falando só, até é um erro da minha linguagem, porque ir para o céu nunca pode ser algo visto como algo pequeno. O maior sucesso que alguém pode obter aqui na terra é ir para o céu. Mas você entende como a maioria dos evangélicos nem deseja isso para os seus filhos. E às vezes nem para si. Os planos a médio prazo são conseguir pagar as contas, sobrando um dinheirinho, fazer alguma coisa assim, né, para me alegrar. E as coisas de Deus não te alegram? Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu entendi. Você que não entendeu. Então, se as coisas de Deus não me alegram, é porque o mundo está me seduzindo. E o mundo te seduzir não precisa muita coisa. Eu preciso ter uma cortina para a minha janela. Você sabia que lençol e cortina fazem o mesmo efeito? Acho que sua casa deve ser uma bagunça. Nem casa mais tem, me tiraram. Estou na casa dos outros. Né? Meu Deus. E cama? Você sabia que cama também não... Colchão? É igual a cama. Você botar um colchão no chão, você não dorme? Às vezes é até melhor para o aluno. Mas não fica bonito o quarto. Você leva para o seu quarto? Mas e os convidados? Você nem leva convidado para o seu quarto normalmente, leva para a sala, no máximo. São as preocupações infundadas que as pessoas têm com as coisas da terra, que só revelam que ainda há um apreço exagerado pelo mundo. Pastor, não gostei do seu óculos, não é muito bonito. Eu não comprei para ser bonito, comprei para ser barato. Como tudo que eu compro, eu comprei na Shopee. Eu fui numa ótica, me cobraram R$500, a ótica mais barata para fazer o óculos. Aí eu vi uma ótica, não aconselho não. Mandei a negócio lá, uma semana depois chegou. Tá servindo. É só para isso que serve o óculos. Eu não estou discriminando. Pastor, essa blusa se usa direto, né? Mas se preocupe não, eu lavo. Né? Se você notar, eu uso hoje, não uso no domingo. Provavelmente eu vou repetir ela na segunda, porque de hoje para a segunda dá para lavar e secar. Não precisa de muito, por que mais? Pastor, esse sapato que você usa já tem uns 2 anos que você usa antes. Está servindo. Está incomodando você? A mim não. Olha como nós somos pessoas, né, que nos preocupamos com o que não deveria. Eu vou falar até de forma carnal. Tem gente que se preocupa com a roupa para esconder os quilos a mais. Por que não tira os quilos a mais? Porque os quilos a mais dá mais trabalho do que a roupa. Basta usar a roupa escura. Esconde os quilos. Mas esconde da saúde? Quando vai fazer o exame, não dá que a gordura está elevada? O açúcar está errado?
E aí, adiantou roupa escura? Você engana só os outros, mas não engana o exame de saúde. Maquiagem para esconder ruga. Meu filho, quem convive com você, essas pessoas que você deveria se preocupar, são as mais próximas, elas sabem que você tem ruga. E elas te amam mesmo assim. Por que tanta maquiagem? Não é só mulher não, homem também. Meu pai, seu cabelo está ficando branco. E tá, eu cortei essa semana porque estava mais branco ainda. Pô, minha filha, você não vai pintar não? Eu não. Mas pai, eu acho que ficaria bonito. Não, eu estou bem com a minha idade. Eu quero, né, envelhecer, se possível, de forma saudável. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como a gente dá importância às coisas sem valor. A maioria das pessoas se preocupam com opiniões dos outros que não estão nem aí para você. E as pessoas que de fato se preocupam com você, você não dá devida importância para a opinião delas. Eu estou falando da igreja, não estou falando de família fora da igreja, não. Quem mais te ama está aqui dentro. Se você ainda não encontrou, procure melhor. Então a gente às vezes dá importância, né? Uma vez me perguntaram, você tem um Instagram? Nunca vi uma foto sua no Instagram. Quem quiser me ver, vê na igreja. Os cultos são transmitidos. Não, eu quero ver você sem ser no culto, aí vai ser difícil. Porque minha vida é muito restrita. Eu não acho ruim não. Estou bem com isso. É interessante como as pessoas que criticam, elas não fazem a mínima ideia de como é seu dia. Eu cheguei aqui, 20 minutos antes de dormir. Eu não acordei 20 minutos antes de dormir. Todos os dias eu acordo por volta de 5 horas da manhã. Porque 5h30 eu tenho que levantar 3 adolescentes e supervisionar eles se arrumando para depois levá-los para a escola. 5 horas. Interessante como as pessoas gostam de se chamar de pai. Você sabe o que significa isso? Cuidar de alguém. Pai não é um título. É uma função que você recebe de Deus. Minhas filhas me perguntaram uma vez, meu pai, por que você depois que a gente nasceu mudou tudo na sua vida? Eu falei, porque vocês nasceram. Eu não posso ser a mesma pessoa depois que vocês nasceram. Eu tenho outras responsabilidades. Vocês nasceram. E eu nem estou falando da fé cristã, não. E agora elas não entendem mais. Como é que eu posso achar que eu vou ter a mesma vida depois que nasceram? E no meu caso foram 3 filhos. Não, é porque todo mundo assim tem filho, aí passa um tempinho, depois volta ao normal. Volta ao normal? Como? O filho voltou para dentro da barriga? Como voltou? Não entendi como é que volta ao normal. Não entendo isso. Como assim volta ao normal? Nem o microfone aguentou. Viu? Você vê como doeu. Eu acho que esse controle tem. Essa pilha tem filhos. Estou com raiva, que não cuidou dos filhos. Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, irmãos, é justamente para mostrar que como tudo está interligado. Se você não tem cuidado na igreja, você não tem cuidado em casa, porque não é o contrário. Você primeiro tem cuidado em casa, depois você tem cuidado na igreja. Não, a mudança começa aqui. Depois, ela se vê lá fora também. Onde é que a criança aprende a ler? Na escola. E depois ela exercita a leitura só na escola? Não, ela pode exercitar onde quiser. A mesma coisa a nossa fé, começa aqui. E depois a gente exercita ela aonde a gente vai. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? A gente já vai concluir. A falta de amor leva à falta de responsabilidade. Nós temos hoje pais irresponsáveis. Como é que você tem um filho e quem cuida é
sua mãe. Não é que você tem um filho e a avó ou o avô que cuida, o filho não é seu? Ah, mas eu tive um filho jovem, ainda tenho uma vida pela frente. Sim, mas quem escolheu ter um filho? Não é você que tem que cuidar? Mas o que acontece hoje? As avós e os avós e as avós, estão muitas vezes entediados e aí aproveitam a criança e ficam refém emocional do neto ou da neta. E você já viu como é filho criado por vô e vó? Não que seja regra, mas é a maioria. Por quê? Porque vô e vó não é pai. Quem tem que impor os limites é o pai. Normalmente o vô e a avó não vai impor os limites. Por exemplo, meu pai não trata da mesma forma os meus filhos. E eu digo para eles, quando às vezes eu contei as minhas histórias de quando eu era pequeno, como meu pai era, meu avô nem parece ser essa pessoa hoje. Hoje. Porque quando eu tinha idade sua, né, vovô era diferente. Mas a atitude de meu pai com os netos é diferente da atitude que ele teve com os filhos. É normal. Por quê? Porque filho é filho, neto é neto. Então a gente vê uma sociedade desestruturada, nada de mal com isso, porque o mundo jaz no maligno. O problema é quando isso entra na igreja e a gente não fala nada. Porque as consequências, elas vão aparecer no nosso meio. Responsabilidade. Qual é o horário? É tal horário, então tá. Você se comprometeu em fazer isso? Então faça. Por que a gente é tão bom em dar desculpa? Nós somos a geração do atestado. Bota atestado para ouvir essa? Bota atestado. Eu já contei essa história para os irmãos. 8 anos mais ou menos atrás, eu tive pneumonia. Eu fui para o hospital, isso era um sábado. Pregava no domingo nessa época, de manhã e de noite. Aí eu passei o dia inteiro no hospital, no final dos exames, o médico disse: você está com pneumonia, você vai tomar antibiótico, depois vai tomar aqui, você vai para casa, vai tomar antibiótico, que em 10 dias a pneumonia estava um pouco avançada, você vai tomar anti-inflamatório, e você tem que ficar mais ou menos uma semana sem ir do trabalho. Qual a sua empresa que eu vou preencher aqui o atestado? Você não precisa não. Porque para quem eu trabalho não serve atestado. E por quê? É porque eu aprendi que se eu estou respirando, eu aguento. Eu já preguei e quase tive sensações de desmaio no público. Eu já tive síndrome do pânico no público. Não é que eu não sou melhor que ninguém, eu já disse que eu sou mais fraco de todos. A ideia é mostrar para vocês que não adianta desculpa com Deus, não é comigo, é com Deus. Um dia você vai ter que dar resposta a Deus de tudo que você fez com a sua vida. Não é a mim. Não é ninguém aqui no mundo, é a Deus. A habilidade de responder. Responder de forma correta, isso é responsabilidade. Você tem a sua consciência de que você fez tudo o que você deveria fazer. Está escrito, inclusive, na carta aos Hebreus. Depois de haveres feito tudo, é necessário perseverança para que alcanceis a promessa. Mas hoje em dia as pessoas nem chegam na fase da perseverança. Concluo aqui, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, olha como Paulo chama, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Paulo tem que ensinar regra de fraternidade aqui. Pastor, mas isso se aprende na igreja? É claro, você vai aprender aonde? Mais uma vez eu vou dar um exemplo para aqueles que se indignam. Quando eu era mais jovem, a gente fazia as refeições na
almoço, não tinha cada um bota o seu prato e senta na mesa, não. Bota o almoço na mesa e as pessoas se servem na mesa. Café da manhã, almoço e jantar. E os pais conversavam com os filhos nesse momento. Hoje, se sentar na mesma mesa, é cada um com o celular. Começar no pai da mãe. Quando um pega o prato e come, não vou comer agora. Não, a hora de comer é essa hora. Não é você que determina a hora, é a casa. O que é isso? Ordem e decência. Mas a gente não tem respeito hoje. Isso vem desde o Antigo Testamento. Lembra de Malaquias, o livro que fecha o Antigo Testamento? Vocês dizem que eu sou o pai de vocês, mas cadê o respeito? Cadê a honra? A gente vê os efeitos, a causa daqui. A gente às vezes vê os efeitos nas nossas casas, mas a causa, se eu não trato corretamente os meus irmãos em Cristo, é porque eu não tenho um correto relacionamento com Cristo. E se eu não tenho um correto relacionamento com Cristo, eu não terei um correto relacionamento com ninguém. Sabe esses óculos? O meu grau, eu acho que é 1,75 agora. Se esses óculos tivessem um grau de 5, eu ia enxergar? Não, ia ficar tudo embaçado. E a menos, eu ia enxergar? Também não. Tem que ser um grau para isso, você faz exame. A mesma coisa, se você não tiver Cristo, tudo vai ficar desfocado. Cristo é a lente que a gente enxerga as coisas. Ele é o referencial. Por isso Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo, no capítulo 2 dessa carta. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. É o mínimo que você pode fazer, é esperar. Você já viu? Ah, mas eu estou morrendo de fome. Está o quê? Então você está me dizendo que se passar 30 segundos, você cai agora, morro. Você está me dizendo que se passar 30 minutos sem você ingerir um grão de arroz, você cai estatelado no chão. Então você está me dizendo que se der 2 horas da tarde, são 1 da tarde, 2 horas da tarde, você não botar nenhum alimento na sua boca, você expira nessa terra. Olha o perigo dessa expressão. Sabe quem usou essa expressão? Esaú. E perdeu a sua primogenitura. Por quê? Porque ele tratou a sua primogenitura como as pessoas estavam tratando a mesa do Senhor, como nada. Não foi assim? Ele chegou da caçada e ele disse para Jacó, estou morrendo de fome, me dá isso daí que você fez. Jacó disse, não. Você me fez sua primogenitura, por que adianta a primogenitura se eu morrer de fome? Dá isso aqui para mim. Então tá bom, toma, você me deu a primogenitura. E depois ele acha ruim? É como as pessoas o tempo todo escolhem o mundo, se esquecem de Deus, e quando Deus faz alguma coisa, a pessoa acha ruim. Deus, por que fez isso comigo? Como assim? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, é o mínimo. Ter paciência com o irmão. Se alguém tem fome, coma em casa, ó. A fim de não vos reunir para juízo. A ideia é ordem no culto. Ordem. Na casa de Deus as coisas sejam feitas com ordem. É interessante que nesse período, desde que a igreja foi plantada há 15 anos atrás, quantas pessoas entraram, tiveram dificuldades em entender que a igreja não é empresa. Pastor, a gente está precisando levantar um valor para fazer alguma coisa, e a gente vai fazer uma vaquinha com os irmãos. Não entendi. Você está dizendo que tem uma necessidade no nosso meio, que Deus não se preocupou com ela, e agora vocês vão tentar remediar isso, porque Deus não teve condição de suprir a gente. É isso? Não, pastor, eu nunca falei isso. Falou. Vocês não vão fazer vaquinha? E não pode fazer vaquinha? Claro que não.
Ninguém dê por obrigação ou por... O que é vaquinha? Necessidade. Apareceu uma necessidade. Vamos fazer vaquinha? Não. Você sabe por que apareceu essa necessidade e a igreja não teve como marcar? Porque a maioria não está sendo generoso como deveria. Generosidade não pode ser forçada, porque aí deixa de ser generosidade. A gente não pode querer dar algo na igreja só porque precisou. É como, por exemplo, sede não é algo que você deveria sentir. Sede é o corpo avisando que você já deveria ter bebido água. Já deveria. Então a necessidade surgiu porque não houve amor. Não houve preocupação dos irmãos com a manutenção do corpo que somos nós. Eu acho interessante como uma pessoa pode assistir os cultos e não se preocupar em absoluto com o fato de não contribuir em nada com o funcionamento da igreja. E essa pessoa poder voltar em paz para casa. Você entende que nem os ímpios ousam fazer isso? É assustador. Por isso que Deus disse lá em Malaquias, assustador: roubará um homem a Deus? Pois é. Roubou. E Deus não vai fazer nada? Já fez. Quando ele não corrige, é porque já está julgado. Lembra? Deus só corrige filhos. Se a pessoa não está sendo corrigida, eu não dou nada e também não me falta nada. Isso significa que Deus está me tratando bem porque o que eu estou fazendo é correto. É mesmo. Eu acho que Ananias e Safira devem ter vendido o campo por um preço que eles acharam justo. Né? Depois separaram a quantia, mas sempre estava tudo indo bem, não foi? E depois, foi bem? Não foi. Judas Iscariotes, quando acordou o preço da venda de entregar Jesus, parecia que estava tudo indo bem. E depois acabou bem? Não acabou. Cuidado, irmãos. Mais uma vez, Deus só corrige quem ama. Por isso que uma das marcas de um filho de Deus é a tristeza com o pecado. Eu não sei você, mas assim, quando a palavra de Deus, né, me exorta, eu sofro muito. Quando eu sou confrontado com o fato de em algum momento ter sido egoísta, egocêntrico, eu sofro, eu choro. Não é bom para mim. Quando eu ainda sou acometido com pensamentos que eu não queria mais tê-los, eu sofro. Por que isso? Porque eu sei o que Cristo fez por mim. E eu desejo ser o mais parecido com o que Cristo tem para mim. E o não estar ainda assim, eu sou. Mas como uma pessoa, como eu disse para você, pode agir de maneira abertamente contra os preceitos de Deus e nem se preocupar com isso? Paulo diz isso aqui para os irmãos: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter com vocês. Olhe como o culto tem que ter ordem. E a partir do capítulo 12, se Deus permitir, faremos isso no domingo. O apóstolo Paulo vai começar a falar a respeito do exercício dos dons espirituais na igreja. Mas o que foi que veio antes dos exercícios dos dons espirituais? Comer e beber. Porque, irmãos, eu posso fingir dons, mas dificilmente eu consigo fingir ser uma pessoa que eu não sou no dia a dia. Eu posso fingir ser uma pessoa diferente aqui durante 1 hora, 2, 3, mas no dia a dia não dá para fingir. O dia todo não dá para fingir.
no comer e beber, não dá para fingir. Eu sei como eu acordo. Eu sei como eu me relaciono com as demais pessoas. Eu sei a pessoa que eu sou quando não estou entre irmãos. Então não há o que se falar de dons espirituais sem ter primeiro essa consciência. Não há o que falar em exercícios de dons espirituais, como por exemplo, já vou fechando aqui, tá? Exercícios de dons espirituais se a gente não tem fraternidade entre nós. Como por exemplo, fulano tem o dom de cantar, suponhamos que esse seja um dom. Sim, mas vai cantar para quê? Como é a vida desse cantor? É crente? É de verdade? Fulano tem o dom de pregar, mas é só pregar ou ouvir o que prega? A pessoa é muito boa em cuidar das coisas materiais da igreja, mas é só isso? Então quer dizer que basta ter uma aptidão secular e pronto? Os diáconos, eles tinham uma função bem simples. Eles pegavam os mantimentos doados e dividiam corretamente entre os cristãos de origem. Todos eram judeus, mas eram judeus de origem, naquele primeiro momento. Tinha os judeus lá da região, né, daquela região do Oriente, e tinha judeus advindos de outras regiões, como por exemplo a Grécia, que tinham vindo para adorar e ficaram lá em virtude do que aconteceu no Pentecostes na Páscoa. E aí estava tendo aquele conflito, porque os judeus de fala grega estavam sendo esquecidos. Porque os judeus que falavam o idioma corrente, que era o aramaico, eram mais lembrados. Aí os diáconos, eles tinham que dividir de forma correta. E eles precisavam ser o quê? Bons em matemática, lápis aqui certinho, pega o nome organizados. Deveriam. Mas isso não é o mais importante, a gente tem que ser espirituais. Para receber o mantimento e distribuir, claro, para fazer qualquer coisa tem que ser espiritual. O obreiro aprovado, ele manuseia bem a palavra de Deus. É interessante que a gente tem isso até de maneira bem visível no nosso meio. Imagine que uma pessoa vai trabalhar na empresa de coleta de lixo. Até pouco tempo atrás, a pessoa tinha que fazer concurso público. Eu acho que agora não mais. Tiveram algumas leis que mudaram e a pessoa já consegue ser contratada normalmente. Mas há pouco tempo atrás, né, na época que eu era mais jovem, fazia faculdade, há 20 anos atrás, fiz faculdade de Direito. Me formei há 20 anos atrás. E nessa época, a pessoa tinha que fazer concurso para trabalhar na limpeza da cidade. Mas a pessoa vai limpar, tinha matemática na prova, tinha português. Mas a pessoa só vai, mas tem isso na prova. Sabia? Por quê? Porque exige-se do funcionário público que saiba o mínimo para que se porte como funcionário público. Porque o funcionário público, ele não é funcionário privado, ele é funcionário público. São outras regras. Vamos fazer concurso. Mas não tem nada a ver, só vai fazer limpeza. Pois é, mas tem prova, português, matemática, conhecimento geral. E aí está lá escrito na sua Bíblia e na minha: o obreiro aprovado, ele tem que manusear bem a palavra de Deus. Mas a pessoa só vai fazer coisas simples na igreja, mas tem que ser aprovado. Como você pode se dizer um obreiro de Deus se você nem conhece o Deus que você diz trabalhar para ele? Mas hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em entonação na hora de cantar e em espiritualidade. A pessoa está mais preocupada quando vai pregar em metodologia, em psicologia, para atingir o emocional dos ouvintes, do que com espiritualidade na hora de pregar. Uma
por acaso que a situação está como está. Por isso a gente tem que despertar, irmãos. É o que a gente já viu aqui. Se a gente é igreja, tem que viver como igreja. Nada menos que isso. Obrigado, Senhor, por esse alerta tão necessário, Senhor, nos nossos dias. Que haja um despertar em nós e entre nós, Senhor. Que a Tua palavra produza frutos e permaneça para sempre no nosso meio. Obrigado, pois o Senhor tem cuidado de nós. E a Tua mensagem, Senhor, é uma evidência disso. Não nos deixa voltar da mesma forma que adentramos ao Teu santuário, mas que, arrependidos, conscientes de quem somos no Senhor, possamos sair daqui com a vida transformada, santos que se santificaram ainda mais, uma luz que iluminará ainda mais. Que assim seja o nosso futuro, luz do mundo, sal da terra, a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para o seu irmão: você só não é feliz se não quiser, porque Deus é bom. Pastor, você prega uma mensagem dessa?